Sejam bem-vindos ao Pausa Pro Horror, um podcast sobre o universo do terror pelo ponto de vista de dois medrosos. Eu sou a Ana Shermack e hoje eu tô aqui com o meu amigo Matheus. Olá, sou o Matheus Dislike. Tamo junto. Mas hoje nós temos uma presença ilustre, nosso primeiro convidado nesse podcast. Seja bem-vindo, Pedro Lobato. Fala, galera, e obrigado, Ana. Olha só, primeiro estou me sentindo privilegiado, né, de ser o primeiro convidado desse podcast. E tô saindo, né, da minha zona de conforto de falar de anime lá no meu outro podcast pra vir falar de um tema um pouquinho diferente aqui. Mas é nóis, seja bem-vindo, só não chuta o cachorro. Eu te coloquei nessa fria, agora... Cara, olha, você me colocou nessa fria, mas eu vou falar. Foi muito maneiro porque eu sempre curti muito, sabe, tipo, filme de terror, o gênero no geral, assim. E quando a gente combinou, você falou, vou assistir o filme, não sei o que, eu falei, pô, cara, vou ver também, né? E foi uma oportunidade porque eu tava realmente devendo, sabe? Tipo, assistindo os negócios mais novos e tudo mais, então... Foi uma proposta boa, gostei, eu tô feliz. Essa é o tipo de fria boa, piscina gelada legal de entrar. Que bom, assim eu posso convidar mais vezes. Por favor. Mas como o Pedro disse, hoje a gente vai falar sobre filme de terror e, em especial, Possessor, que tem como diretor e roteirista o Brandon Cronenberg. Mas pra gente entender um pouquinho melhor do que se trata, Matheus, conta a sinopse aí pra gente. Tá, legal. A gente começa com a Tasia Voss, uma assassina corporativa de elite, que usa uma tecnologia de implante cerebral para assumir o corpo dos outros. Inclusive, eu até achei que o filme já começa com um plot twist, né? Porque o nome é Possessor e você pensa que é um filme sobre possessão espiritual e não sei o quê, e não é, né? Exatamente. Quando eu assisti, o Pedro assistiu meio junto comigo, eu até falei pra ele que as definições de você ter alguém, né, estar no controle é totalmente diferente depois de você assistir esse filme. Não, total, e tem um detalhe, né? Tipo, pra mim foi legal porque você falou o nome do filme e eu não vi nem a sinopse. Eu confesso que eu comecei a assistir sem saber do que vinha. Então, essa impressão que o Matheus falou aí foi total o que eu achava que era. Falei, pô, é um filme Brother, de possessão, de espírito, né? Não Foi sci-fi. exatamente, foi exatamente o que aconteceu comigo. Assim, eu tava lá rodando a timeline, assim, pá, apareceu, sei lá, um link da IndieWire, assim, tipo, ai, Uhum. Possessor, tal, o terror do filho do David Cronenberg. Depois veio a Ana, falou, cara, você tem que ver esse filme Possessor, vamos fazer um programa dele e tal. Eu falei, beleza. O que que eu fiz? Eu dei play no filme, eu não fui ver do que se tratava. Pra mim era isso, era tipo, possessão, beleza. Mas é É assim o que eu vejo e leio tudo na minha vida. Eu nunca leio sinopse. Não? Uh-uh. Você, por exemplo, quando você lê um livro, assim, você só olha a capa, o título e um abraço? Exatamente. É Caraca, assim bicho, é que as coisas coragem, hein? acontecem. É assim que o mundo tem que ser, entendeu? Caraca. É cara e coragem. Eu gosto de surpresas. Eu gosto de ser surpreendida. Mas é maneiro isso, ainda mais quando a gente tá falando de cinema, né, de filme, que, querendo ou não, a gente... Trailer conta muita coisa. Assim, quando um trailer é bom, ele mostra uma premissa sem entregar, né? Agora, se for, sei lá, um filme da Marvel, você vê o filme inteiro no trailer. Pois é, né? Eu acho que é da nossa contemporaneidade isso aí, né? Tipo, Isso, total. que você não quer se surpreender ou de alguma forma é, se ter uma sensação diferente. Você já vai pelo aquilo que você sabe que tem lá. Olha, e você guarda isso aí porque eu vou querer voltar nesse assunto mais no final, quando a gente puder falar um pouquinho mais de spoiler. Mas eu queria perguntar pra vocês, né, aí fãs de cinema de terror, como que foi pra vocês a sensação de assistir esse filme? Porque depois eu fui ler algumas críticas, fui ver alguns reviews do filme, e muita gente falando sobre o choque que dá, porque ele é muito gore, tem essas cenas muito violentas. Eu vi até uma comparação com os próprios giallos italianos, que tem essa questão mais Uhum. visual agressiva, que mostra ali as facadas, né? Tem esse peso visual muito grande com a violência. Bom, olha, a primeira coisa, assim, né? Como eu disse antes, quando eu comecei a ver o filme, eu não tinha procurado saber muito a respeito dele, né? Então, quando a gente começa e vê lá, opa, filho do Cronenberg, beleza. Quando você falou dessa questão do gore, por exemplo, fazia tempo que eu não assisti um filme tão gore quanto esse.
mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquela sensação assim, ok, ele é filho do pai dele, sabe? Tipo, Gostei. eu Tipo, fiquei. fez o DNA ali, né? Porra, isso aqui. Total, sabe? Eu fiquei muito com essa sensação em relação a isso. Agora, me surpreendeu o aspecto sci-fi, né? Que, tipo, que aproxima a história do gênero sci-fi, que tá ali relacionado, né, a essas invasões, esses assassinatos corporativos e pessoas, né, entrando meio que hackeando a mente de outras pessoas para cometerem crimes e coisas do Sim, tipo. cara. Essa foi a parte que mais me chamou, que mais me surpreendeu. Só que ao mesmo tempo é uma parte que, tipo, que eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei tanto no filme por fazer uma comparação com outras obras que eu acho que tratam melhor sobre isso. E obviamente eu ia puxar sardinha para anime, né? Ghost in the Shell. Ah, sim. Mas aí também é apelação, né, brother? Chegou na Cara, apeladora. Já chega jogando Ghost in the Shell, né? não, assim, Não, tipo, peraí, eu né? acho que Não sei eu se vocês acho estão que a ligados nesse filme apelação. do Gerard Butler. Qual? O gamer? Gamer. Ah, Sim, É, sei. sim, tá pe- ligado. que apesar de não ser assim, uma possessão, né, como acontece aqui no Possessor, tem esse lance de outra pessoa assumir o corpo do cara e, ó, é isso. Vou fazer com você o que eu quiser, matar, Uhum. e etc, né? Tem mais... É a questão do tema do controle da individualidade, né? Tipo, é a questão de a gente tá numa sociedade em que a tecnologia ela chegou num ponto em que o corpo é só um corpo, né? Tipo, não necessariamente Sim. você tem controle sobre ele, ou enfim, ou o que exatamente está no controle daquele corpo carne e osso, né? Sim. Quando eu assisti, né? Quando eu vi, eu li o livro do David Cronenberg, do pai do Brandon, que é conhecido pela Mosca e tudo mais. Ele tem um livro publicado que se chama Consumidos. Esse livro ele também envolve essa questão da vivência com a tecnologia e envolve uma série de canibais e uns negócios meio loucos lá nesse livro. É muito bom, inclusive, é muito Cronenberg. Mas eu achei muito mais o filme. Ele tem essa pegada mais do próprio livro do Cronenberg do que até os filmes do próprio Cronenberg. E eu achei muito sensacional essa ideia. E logo que eu assisti, eu lembrei do que a gente tinha falado, Matheus, da questão do terror mudar com o tempo, deles trazer o que é mais próximo da sociedade em questão, porque o terror só vai conversar com a gente se fizer sentido para nossa sociedade. Então, quando eu vejo uma pessoa entrando em uma câmera hiperbárica e conseguindo acessar, por exemplo, a minha mente e me possuir, entre aspas, através do meu cérebro e cometer um assassinato através ali dessa tecnologia, é muito mais assustador para mim do que chegar um espírito na minha casa. Uhum. Nossa, sem dúvida. Hein, deixa eu levantar uma bola aqui pra vocês, que eu me peguei pensando sobre isso e até coloquei na colinha. Que assim, como qualquer história, ela faz fronteira com vários gêneros, né? E aí o Pedro até puxou a carta ali do sci-fi, a Ana também comentou. E eu fiquei nessa dúvida de que até que ponto ele chega no sci-fi, na fronteira, e até que ponto ele vai para fantasia, sabe? Porque assim, embora seja uma questão tecnológica ali, exista lá a tal da máquina que faz a pessoa, né, poder assumir o corpo da outra, etc. Ninguém se preocupa em explicar essa tecnologia pra gente, né? Uhum. Não, ninguém senta e fala assim, ó, isso aqui funciona assim, assim, assado, desenvolver assim para isso, e agora a gente usa para isso outro. Então, eu queria saber de vocês, assim, qual que foi o sentimento de vocês quanto a isso? Bom, eu penso assim, eu acho que o sci-fi do Possessor, ele tá exclusivamente no cenário, né, que os personagens estão inseridos, e nessa Uhum. temática que, inclusive, eu puxei falando de Ghost in the Shell, né, porque é a temática principal do Ghost in the Shell, que é a questão é, qual que é o papel da identidade do ser humano em uma sociedade que a tecnologia chegou a esse ponto de que é possível, enfim, um ser humano dominar a mente de outro ser humano através da tecnologia, né? Sim. Para mim, inclusive, acaba sendo sci-fi só por conta disso, assim, sabe? Mais por conta de cenário. Porque eu acho que o filme em si, ele
ele fica mais focado ali realmente na questão, tipo, não, vamos conversar sobre uma narrativa em que uma assassina vai entrar no corpo de um cara e vai chegar ao ponto que o corpo, enfim, a mente do cara vai entrar em conflito com a dela e vai ter uma briga ali pelo controle de um corpo. Então ficaria nessa questão da dissociação de personalidade, da dissociação de identidade, que eu acho que é um tema que é recorrente em sci-fi, mas ao mesmo tempo fica aí, né? Tipo, eu não acho que vá muito além disso, né? Então, até o pessoal que tá escutando, acho que a gente fala sci-fi e, não, vai aparecer nave, o caramba 4. Não. Eu acho que ele tá mais perto de um Black Mirror, né? Do que sci-fi navinha. É o sci-fi de sociedade, né? Isso. É muito trabalhado em alguns livros do próprio Philip K. Dick, por exemplo. Perfeito. Ele é muito um sci-fi Philip K. Dick, porque ele traz essa questão de como a sociedade está reagindo à nova tecnologia e como ela utiliza aquilo dentro da sua própria sociedade. Aqui a gente viu, né, no caso no filme No Possessor, a sociedade reagindo a tecnologia e utilizando ela para fazer o que ele sabe de melhor, matar. E como ele usa aquilo, transformando pessoas em camaleões dentro da sociedade para fazer se adequar a ambientes hostis e diferentes, ao mesmo tempo que a gente não tem a explicação exata de como funciona essa tecnologia, a gente tem uma boa parte do filme mostrando como que é, por exemplo, essa adequação dela ao novo corpo, né? A parte, pelo menos, que pra mim é uma parte bem lenta da história, mas que caminha ali pra mostrar pra gente, olha, existe um certo enquadramento que precisa acontecer entre as duas mentes, ele precisa se adequar para que isso tudo funcione. Então, ao mesmo tempo, ele mostra um pouco de como é que aquela tecnologia vai funcionar, de certa forma. Tem ali, pra mim, aquela cena de calibrar os sentimentos, no caso. As ondas, né? Aquilo, pra mim, é sensacional. Aquela cena do início já me ganha por causa disso. Eu gosto bastante. Do comecinho, já que ela enfia o negócio na cabeça, sangra. Nossa, sim. Aliás, que eu achei muito curioso, assim, porque voltando lá na questão do tipo, não se preocupar em saber do que se tratava a fundo, parece muito um thriller de espionagem, assim, né? Porque ela chega com o corpo que ela está controlando nesse momento, né? E ela vai falando com alguém, como se tivesse grampeado e tal, mas ali, de novo, pra mim, que não tinha visto nada sobre, pensei, bom, beleza, é uma pessoa grampeada, ela é da polícia, ela é espiã, sei lá. E, de repente, ela mata o maluco e fala, é isso aí, tô caindo fora. Você fica, E a corda da o que aconteceu Matrix. aqui, gente? A né? corda da Matrix. Tipo, tô saindo dessa máquina aqui, e aí... Mas é legal também como eles mostram a consequência logo depois, né? A forma com que, de certa forma, estar dentro de outra mente acaba influenciando você. E o terror desse filme, ele tá muito mais ligado às sensações, né? Nas próprias cenas lá as cenas de sexo, as formas com que ela acaba se assustando e tendo aquelas visões de volta, aquilo é assustador. O terror, né? Esse terror corporal do Cronenberg, novamente, ele é um filme bem explícito, ele tem cenas muito fortes, o gore até mesmo. Quem assistiu Mandy, por exemplo, pode associar algumas cenas, tem muito de Mandy, inclusive é a própria atriz que faz o filme Mandy com o Nicolas Cage, que inclusive recomendo qualquer filme com o Nicolas Cage. E... Eu também. Também, putz. Eu gosto dele. Amo. Eu amo esse homem. A gente vai fazer um podcast de amor a Nicolas Cage, inclusive, aqui. Me chame. Nossa, por mim tá combinado. Super. E Sim. essa... Nossa, me perdi no que eu tava falando. Não, mas ó, até, Ana, puxando o que você tava falando, você falou da questão até de linguagem corporal, né, que é explorada no filme, e falou da atriz, a Andrea Riseborough, que faz a voz, né? Eu acho ela, inclusive, um ponto muito alto no filme, a forma como ela atua, porque justamente eu acho que ela representa bem as consequências dessa tecnologia, de estar no corpo de outra pessoa, porque, cara, que atriz pra ter uma cara de sofrimento.
Sim, e não só de sofrimento. Ao mesmo tempo que ela tem uma cara de sofrimento, ela tem uma cara inexpressiva em alguns momentos Inexpressivo, exatamente. que é sensacional. Sim. Assim, você olha pra ela, ela é realmente um camaleão na sociedade, ela passa despercebida. Aquela cena que ela tem treinando o que ela vai falar com o marido, treinando as vozes, se Nossa, encaixando e tentando sim. voltar pra ela, Caraca, isso é é um dos foda. pontos altos do filme. Concordo. Sim, eu não sei, pra mim eu senti uma pitada de existencialismo ali, né? Porque ela parece não pertencer a lugar nenhum e se sentir assim, vamos citar um Sartre já pra fingir que nós é intelectual pra caramba aqui, ela parece estar condenada a ser livre mesmo, né? É uma coisa que, ao mesmo tempo que ela quer fazer a missão, ela também não tem muita certeza se quer matar, sabe? Se ela faz parte mesmo daquela empresa enquanto, tipo, porra, vestir a camisa, ou se ela tá ali porque tem que estar. E mesmo quando ela tá em casa, ela não parece estar, assim, bem. Ela não parece se sentir Não, em casa. e cara, eu acho que o filme nesse ponto ele deixa muito claro, ele explora muito bem o fato de que estão ocorrendo danos neurológicos nela por conta desse emprego dela, né? Sim, Tanto que, tipo, toda vez que ela sai, ela tem que fazer os testes lá pra lembrar itens pessoais dela, histórias de vida do passado, coisas relacionadas à família, nomes, né? E tudo mais, exato. que lembra, enfim, fazendo até um contexto com Inception, né? Aquele negócio, tipo, de você girar o negocinho pra saber se você tá na realidade, né? Sim, fez o Uhum. Então, totem, né? exatamente, é o totem pra Totem. você realmente, tipo, não, ó, eu sou eu, né? Eu tô na realidade e tal. De fato. Mas, tipo, não sei se eu tô avançando muito em spoiler ou não, mas, tipo, a gente fica muito claro no filme que ela tá tendo um comportamento de violência muito além do que o necessário, né? Sim. Sim, logo no começo, né? Parece que ela No perde o começo. controle com muita facilidade. Parece que de alguma forma aquilo tá afetando o conceito de certo e errado dentro dela, de até onde você vai, até onde é Isso. certo ela ir. Sim, sim. Não, Ana, Não. até a questão de o conceito, por exemplo, você quer um instinto humano mais forte do que o instinto da autopreservação, aí, tipo, o lance dela, toda vez que ela invade o corpo de alguém, o final do contrato é ela tirar a própria vida, entre aspas, né? Tirar a vida da pessoa que ela tá no corpo, pra ela voltar pro corpo dela. E aí ela começa a não conseguir fazer isso. Justamente porque, tipo, ela começa a adquirir um instinto de autopreservação dentro do corpo de outras pessoas. Sim. Eu falar, eu acho que isso tem muito a ver com aquele lance que a gente até comentou de fazer o parelho das emoções e dos pensamentos, porque até que ponto ela e até que ponto ela é outra pessoa quando ela tá ali, sabe? Porque ela tem que abrir mão de si mesma para se tornar o outro naquele momento, né? Tanto que ela trabalha, ela tem lembranças de outras pessoas. Então, é um negócio assim, ao meu ver, muito duro, né? E ao mesmo tempo a gente já sabe que, de certa forma, além de trazer essas consequências neurológicas, como o Pedro falou, esse trabalho e o que ela faz está prejudicando a família, a convivência dela com as outras pessoas. Porque ao mesmo tempo que ela tem um trabalho, enfim, ela sai, o trabalho dela não é contado, ela não fala para as pessoas, ela tem que lidar com aquilo sozinha. Ela tem que entrar na mente de outra pessoa, viver as emoções, o dia ali das outras pessoas e ao mesmo tempo não pode falar com ninguém sobre aquilo. Então o peso que ela carrega nas costas é muito grande. E aí ao mesmo tempo quando ela tá lá, ela tá fugindo de tudo isso. É justamente a questão do tipo, é o momento que ela tá vivendo outras identidades, né? Tanto que, por exemplo, até uma pergunta pra vocês: o que vocês acham que é exatamente a, aquela frequência cerebral de emoções que eles têm que fazer ali? Aquilo é pra calibrar ela no corpo da pessoa? O que vocês interpretaram daquilo? Boa E pergunta. você, Ana? Eu entendi mais essa questão de calibrar emoções, porque como ela tá no corpo de outra pessoa, ela tem que
reagir, né? Ela tem que parecer normal. Tanto que naquela cena que ela consegue entrar tá possuindo o corpo do cara e começa a reagir com a namorada, ela é meio estranha, ela não sabe, até o rosto do ator, que também é muito Fica bom, apático, né? fica apático, ele não sabe reagir ali a certas situações. Então, eu acho que é muito disso também. De certa forma, ela precisa coordenar os movimentos do corpo a partir de uma possessão que não tá realmente acontecendo no corpo, né? Então, é um controle muito... se cair a internet, ferrou, sabe? Então, Aí a de uma conexão. Pois é, a minha leitura é que é uma coisa meio mecânica mesmo, assim, de tipo, ó, eu tô passando óleo nas engrenagens aqui para que funcione a máquina, sabe? Uhum. Tipo, ó, a gente vai fazer isso aqui, mas por quê? Porque precisa funcionar, você precisa, né, se tornar o outro nesse momento, né? Tem uma outrificação ali, assim, clara, né, pra mim. É que pra mim ficou muito... Eu achei que ficou dúbio, porque no primeiro momento eu pensei assim, tá, mas ele tá exatamente isso, colocando óleo na engrenagem, mas é pra suprimir as emoções da pessoa que está do corpo, ou é pra a minha emoção prevalecer? Porque pra mim ficou muito claro isso que a gente falou aí, da questão da apatia, né? Só que a questão Sim. pra mim, os personagens continuaram apáticos, sabe? Até a cena de sexo é bizarra. É bizarra. Mas será que também não Sim, é porque, mas de certa forma, ela não tá se conectando tão bem novamente? Eu senti uma vibe, e aí já vai entrar a escritora dentro de mim falando, uma vibe muito de conto dentro desse livro. sim. Eu lembro uma Perfeito. vez que eu escutei uma forma, digamos assim, correta de se escrever conto, como seria uma forma legal, e eu ouvi falar que quando você escreve um conto, o inferno ele já tá acontecendo. Quando você termina o conto, o inferno continua. E de certa forma é isso que acontece dentro desse filme. Apesar de eu achar que ele ainda tem explicações demais em certos pontos, um time um pouco errado, e depois eu falo sobre isso, ele é um conto, sabe? Ele começa e termina sem necessariamente você entender o antes e o depois dele. E você não precisa. Você sabe que algumas coisas vão continuar acontecendo, que a vida vai continuar ocorrendo. Mas como que ela vai lidar com aqueles acontecimentos finais, não interessa, porque a história que foi contada pra gente é daquele ponto. É de como ela tá lidando naquele momento com a falta de conexão. Que ela se perde, literalmente, dentro de outra pessoa. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que ele apresenta estrutura sim, parece que tá realmente assistindo um conto. E eu particularmente gosto disso, porque e aí eu acho que vai, inclusive, com a tua crítica, Ana, da questão de nem tudo precisa ser explicado, né? Tem certas coisas que você pode manter em aberto, que você não precisa exatamente explicar. Eu acho que, no geral, o Brandon Cronenberg, né, o diretor, ele consegue, no geral, deixar as coisas em abstrações, né? Até quando ele tá apresentando sobre o mundo, por exemplo, quando a voz no corpo do cara vai trabalhar e o trabalho dele é tipo basicamente ficar invadindo câmeras do mundo inteiro, de quartos de N pessoas, vendo a vida privada deles e conferindo produtos dentro da casa. Enfim, provavelmente, porque tipo, é uma empresa de data mining, né? De mineração de dados, ou seja, a gente já percebe, tipo, tá, qual o nível, né, desse world build, até que ponto que essa sociedade vai, o que é essa sociedade, como que ela funciona, e a gente não tem isso, tipo, muito claramente a maior parte do tempo, né, mas, tipo, porque não precisa, entendeu, tipo, eu não preciso saber como é que é, sei lá, o Natal desse mundo. Tipo... não faz falta, eu acho que isso até vai de encontro do que eu tava dizendo da tecnologia, porque assim, ela tá ali pra fazer a história andar, mas a gente não necessita saber de onde ela Isso, veio. pois é. Sim, exatamente. É isso, ela existe. Né? Não, e venhamos e convenhamos, Matheus, isso. até pra gente parar pra pensar, por mais que a gente pense assim na história do filme e fale, pô, é um mundo em que a tecnologia tá no ponto de que, enfim, sei lá, humanos hackeando o corpo de humanos, mas é uma parada física pra cacete, porque, tipo, eles têm que implantar um negócio na cabeça de uma pessoa, sabe? Sim.
E mesmo na parte de implantar um negócio na cabeça da pessoa, não parece ser nada gentil e Não, delicado. nem um pouco. É tipo uma cirurgia cerebral, sei Não. lá. E eu gosto disso, pra falar a verdade, eu sou muito do gore, do trash, e eu gosto disso nesse Ih, filme. rapaz. Era isso que assim, eu tava feliz que eu tinha escapado de dizer que eu era o carniceiro, assim, né? Porque a Ana começou, não, porque veja, que eu tenho bastante gore, e eu pensando assim, mais ou menos, mais ou menos. Mas eu gosto disso no filme, porque ele, pra mim, eu sou fã de Dario Argento, né? Um dos meus filmes preferidos de terror é Suspiria, toda a trilogia das bruxas. E eu gosto muito desse terror italiano que vem com muito desse gore, né? A gente tem muito filme de gore italiano. Uhum, E eu senti isso vendo algumas cenas do Possessor, sabe? Que é aquela Sim. coisa visceral, aquilo que incomoda, e eu acho que isso ele faz muito bem dentro desse filme, porque incomoda você de certa forma. E eu acho que qualquer tipo de arte tem que fazer isso com as pessoas, porque se a obra não te provoca alguma coisa, de certa forma não tá servindo pra alguma coisa. Então, uhum. ela tem que provocar, ou seja, o leitor ou quem tá assistindo, de alguma forma. E nisso o Brandon consegue fazer, tipo, muito bem. Não, eu até diria outra coisa, Ana, pra complementar o que você tá falando. Eu acho, como eu disse antes, né? Até fazia tempo, assim, que eu não vi um filme com tanto gore, né, quanto esse. E assim, eu falo muito gore, mas ao mesmo tempo são gores em cenas específicas, né, do filme. Não é tipo, o filme inteiro, gente sendo esquartejada. Não, não é isso. Mas Não, tem um significado, né? A violência ali, ela funciona pra dizer alguma coisa, né? isso, então, exatamente, é isso que eu ia falar, porque eu acho que essa violência, esse gore, tá em sintonia, porque quando um filme usa o gore, pra que ele coloca aquilo? É pra criar uma imagem de choque, né? De uma forma, Sim. mas de uma forma visual, pra criar um desconforto. E o filme trata dessa dissociação de identidade de uma forma desconfortável. Inclusive na forma como eles exploram as cenas lá que tá rolando essa dissociação de personalidade entre as duas pessoas, que rola a iluminação vermelha, os efeitos sonoros são, tipo, bizarros pra caramba, que já são Sim. elementos que criam desconforto. Então eu acho que o gore, no fim das contas, ele acaba só somando nesse clima que o Cronenberg tá criando durante o filme todo, sabe? Então Sim. eu concordo em relação a ter gostado desse aspecto no filme também. E principalmente porque isso vem crescente, né? A gente tem o efeito sonoro, que é muito bom dentro do filme. A gente tem os flashes em branco. A gente tem todo o momento sendo construído pra chegar naquela cena do gore. Principalmente na cena do assassinato real, digamos assim. O grande plot ali do filme, que, né? O que Sim. ela tem que realizar. Aquela cena toda, ela vai sendo construída desde o início, desde a festa. Então aquilo vem devagarzinho pra chegar naquela parte do olho, por exemplo. Sim, mas o Possessor, pelo menos na minha perspectiva, ele é todo pensado nessa linha de incômodo, né? Causar incômodo. Isso. Inclusive, até chegando perto do comentário do Pedro antes sobre a origem, eu me senti muito assim vendo a origem quando ela não consegue desconectar do Colin e aparece Nossa. o colega de trabalho dele, assim, porque apesar de não ser uma cena violenta, ela assim, a gente sabe que ela vai terminar mal quando ele diz, ó, eu tô aqui pra reiniciar você. Tipo, você sabe que aquilo vai dar errado, É. sabe? Tipo, ninguém precisa dizer, olha, vai dar errado. Você olha e fala assim, deu ruim, deu ruim. Inclusive, eu não sei se vocês tiveram essa interpretação. Vocês não acham que a saída dela, inclusive, deu errado por conta de uma reação do próprio cara? Porque, por exemplo, na hora, enfim, já dissemos antes, né? Pra sair, a pessoa tem que se matar, né? Em tese, ou morrer. Sim, E aí, é, o que o corpo, né? O que ela barra ele, aí é que tá o meu ponto, consegue fazer é danificar o implante. E aí travou ela lá. Sim. E acho que vem sim, muito do que. Porque a conexão dela talvez não estava tão forte com ele, porque a gente sente durante todo. Logo no início já tem aquele problema que ela, né, dá o choque ali, que tem aquela dissociação mesmo. E aí, a partir daí, as coisas só vão desandando, né? Só vão piorando ao decorrer do filme. E, pra mim, é muito um confronto ali, porque
é muito bacana nessa hora e nas horas seguintes, porque de certa forma você não sabe mesmo quando é ela e quando é ele. Tem algumas cenas que você fala, mas será que ele queria fazer isso? Será que é ela? O Uhum. que tá acontecendo? Calma, volta, respira, porque a carga emocional é muito grande de tudo que tá acontecendo ali. Então, mesmo depois que acontece, ele vê o que acontece e ele tá reagindo a tudo isso, a violência ainda tá dentro dele. Perfeito. Sim. Aliás, deixa eu fazer assim, o comentário aleatório do programa. Vocês sacaram que o Xambin tá ali perdido no meio do filme? Sim. Vocês sacaram que o Xambin teve o mesmo final de sempre? O pai sendo morto. Caraca, bicho. Pois é, né? Eu ia falar, ele não tem um contrato, tipo, porque reza a lenda que ele tinha esse contrato, né? De que ele não ia fazer mais filme e que ele morresse, né? É tipo, porra, é o cara que fez de tudo. Ó, mas Inclusive Matheus, trabalhou. ele não morreu, Diga. Matheus. Porque Bom, lembra que tem uma cena que aparece que ele sobreviveu. não, Um pois é, flash. mas eu digo assim, né? No sentido de que, como é ponto, porque fica essa coisa meio, ele morre, não morre, Sobreviveu, mas morre. sobreviveu mal, né, bicho? Ó, É, mas tipo, falar que você ele tá sensacional também, como esse Tá. boss idiota, sabe? Aquele cara rico. Enfim, ele tá sensacional no Boromir filme nunca também. decepciona. Não, Boromir, sabia? Boromir, meu primeiro crush. É, de todos nós. Porra, você deve ter ficado traumatizado, então, porque ele virou meme, né? Tipo, o primeiro grande meme da internet é ele, né? Tipo, Mas, já que a gente tá falando mais spoilado agora com algumas coisas mais, né, sobre informações do filme, eu achei que o filme tem um time errado pra acabar. Aí eu jogo esta pergunta para que vocês me digam se estou sendo chata ou não. Vocês não acham que o filme teria terminado melhor se acabasse na hora do tiro e não tivesse aquele final? eu Bom, acho eu, que eu, sim. eu também. Tipo, você vê que foi a queima-roupa aqui, né? Ninguém nem, tipo, eu Não, acredito que. Não, ninguém sim. fez firula. A gente até tinha comentado sobre isso, né, Ana? Quando Uhum. a gente assistiu meio junto, você falou isso pra mim e tal. E eu tive a mesma sensação porque é aquele negócio assim, né? Primeiro, a questão de querer explicar, né? Exatamente o que aconteceu. Por que que aquele personagem teve aquela reação, aí, a gente pode falar spoiler agora? Como é que é? Tá Pode liberado? falar spoiler, fica tranquilo. Tá, a criança, tipo, matou ela, né? Aí você, porra, mas por que que a criança matou ela? Aí ela mata a criança também, as duas pessoas morrem. Aí, opa, a mulher acorda da máquina, e aí a outra lá, a psicóloga, que era predecessora dela, acorda da outra porque ela tava controlando a criança. Ali, primeiro, teve essa sensação eu acho que essa cena tem dois problemas, porque dois problemas, porque a primeira que é justamente isso, tipo, não, tem que explicar o que aconteceu ali, ao invés de deixar a gente na dúvida de um filme, né, em um filme que as coisas são abstratas demais. Então eu acho que seria coerente se deixar esse negócio em aberto. Segundo, o fato da criança ter sido controlada, a única coisa que isso me provoca é me fazer pensar assim, tá, mas então o que significa? Significa que todas as pessoas à volta dela eram controladas antes, ou a empresa ela só. Tipo, porque você não consegue. Porque, por exemplo, você não pode controlar uma pessoa sem ter feito o implante na pessoa, certo? Uhum. Então Certo. a criança já tinha um implante. E se o cara também tinha? Então, peraí. Então, e se a vida que ela viveu, de fato, não era verdade, nunca foi verdadeira, saca? Eu senti essa sensação show de Truman. Total. Porque fica parecendo total um teatro, assim. Exato, exatamente isso. Fica muito parecendo um teatro. Eu acho que se acabasse ali no momento em que a criança fala, enfim, dá aquele final, eu ia gostar mais, ia me dar mais aquela sensação de ficar olhando para a parede, pensando e fazendo teorias sobre o futuro. E eu acho que, de certa forma, explicar tudo e querer justificar as coisas nos mínimos detalhes é julgar o próprio espectador que tá vendo o filme, sabe? Tipo, deixa eu explicar isso aqui pra você porque talvez você não entendeu. Eu não quero entender. Eu não quero que você me explique. Eu quero deixar isso em aberto. Algumas coisas
precisam estar em aberto pra gente questionar e trazer essa reflexão que a própria ficção científica traz. Porque pra que serve a ficção científica? Pra gente refletir e ficar batendo a cabeça na parede, pensando, meu Deus, a vida. Sim. Exatamente. Mas, assim, o que me incomodou nessa cena em especial aí, né, nessa sequência toda, é o lance do, de novo, puxar a carta do Sartre lá, da voz rolar e não, ó, seguinte, você sempre fez o que você quis fazer, você tinha o controle. Como tinha o controle, porra? Ela tinha um emprego, sabe? Tipo, é o tempo inteiro o pessoal ali em cima dela de, Ela nossa, era não precisa de você. assalariada. Exatamente, é tipo, ó, a gente tá esperando que você faça o trabalho, tá? Você tem que fazer o trabalho, porque a gente tá aqui pra te dar suporte para que você faça o trabalho. Ou seja, tipo, sabe, até onde essa escolha tá aí, né? Uma grande metáfora sobre o trabalhador, o assalariado, né? Tipo, você nunca vai ter escolha, essa é a verdade. Pois é. É o Pois é, eu terror fiquei da vida pensando, real. Não, pois é, eu fiquei exatamente, pensando ela nisso, não sabe? pode nem Porque tirar isso me férias. incomodou demais. Não pode tirar férias, é verdade. Ela pede, né? Aham. Eu me Exato, identifiquei muito com ela tipo, naquele momento. Caraca, bicho. Ó, pro ouvinte, é isso que faz esse filme ser um filme de terror, beleza? Você não poder tirar férias, isso acaba. É a real relação ali, você e os boletos. Se ela estivesse segurando um boleto exatamente. naquela hora, eu tinha parado de assistir porque era pesado demais pra mim. Sim, na real a gente tem que começar a torcer pro Elon Musk nunca assistir esse filme, porque ele já é Meu louco pra Deus do colocar céu. chip nas pessoas. Imagina se ele não vai colocar um implante ali bem de boa. Tipo, não, vai fazer o trabalho sim. Tipo, Olha, eu sou suspeitaço, viu? Eu sou fã de um cyberpunk, saca? Eu sou doido pra gente chegar no ponto dos chip. oh meu Deus. Ai meu Deus, ó o Pedro Biohacker aí, né? Pô, não, só colocar um chip aqui nos meus dedos. Biohacker. Toma aí. Colocar a mão na porta USB, saca? Tipo, carregar coisa. Sim. Boa. Ah, mano, eu não posso dizer que eu não acho isso maneiro. Eu acho isso maneiro demais, só que eu sou bundão. Eu não faria isso por esse motivo, sou bundão. Sinceridade é tudo, né, irmão? Eu adoro É, não, o Matheus justamente por causa dessa sinceridade dele. Eu acho legal, eu curto, mas eu gosto da ficção científica quando ela é muito abstrata, né? É justamente isso. Talvez é um ponto do qual eu e o Asimov não conversamos muito bem. Entendi. Com os livros do Asimov, justamente porque ele é muito mais gráfico e o robô e tudo mais. Eu gosto dessa ele questão mais Philip K. Dick e tal. Gosto do é, ele terror, é- do terror e da ficção científica abstrata, da forma com que ela vai moldando a sua cabeça até mesmo sem você perceber. E uma coisa que eu fiz muito relação entre esse filme e um livro, não sei se vocês já chegaram a ler, que é Flores para Algernon. Não conheço. conheço. Esse livro é sensacional. É um dos livros que mais me fez. Mais esgraçou a minha cabeça quando eu li. E nesse livro a gente tem um rapaz que ele é burro. Ele é muito, muito burro. Ele é Já ignorante. gostei. E ele começa a fazer uns experimentos para se tornar inteligente. E a partir do momento em que ele se torna inteligente, a vida dele é destruída. Ele começa a ficar triste, é horrível a forma com que ele... E a vontade dele é voltar a ser ignorante de volta, porque ele tinha uma vida perfeita enquanto ele era ignorante. E a forma com que o Argenon, que é o rato e aprende junto com ele, lida ali, eu associava muito a Vox ali, a forma com que ela era presa àquilo de certa forma, porque ela sabia como as coisas funcionavam, ela era a única ali, ela tem que lidar, ela tem que fazer, aquele é o serviço dela, ela tá sendo paga para isso, e ao mesmo tempo, não tem como ela fugir daquilo, porque agora ela já tá ali no meio. Por mais que ela tente se desconectar, os danos já foram causados a ela, a situação toda já foi feita. E agora o que ela faz? Ela continua. Eu acho, para quem gostou de Possessor, provavelmente vai curtir muito Flores para Algernon. Se prepara, porque é um livro destruidor, assim, do Daniel Keyes, mas faz muito essa questão de trazer a ficção científica mais abstrata, a discussão sobre o universo e tudo mais. Maravilha, uma ótima maneira de me fazer ler qualquer coisa e dizer, cara, é destruidor. Não, a Ana é a leitora, ô, gente. Eu só vejo anime, pô. Ah, tá bom. Pois é. Por isso que eu falei de Tá Ghost bom. in the Shell. Eu só fico ouvindo disco de gritaria, então, tipo, Olha aí. não é formal, Ana. Cada um traz suas referências. Já que você ficou ouvindo o disco de gritaria, o que você achou da trilha sonora?
Cara, eu achei bacana pro filme. Eu acho que funcionou. Ela não me trouxe nada de tipo, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas assim, funcionou. Eu super comprei a ideia. Pedro, você quer falar pra gente as suas considerações finais? Quer dar uma última palhinha sobre o filme e o que você achou dele? Bom, ó, antes de eu ir para as considerações finais, até complementando aí, o Matheus tá falando que vindo o álbum de gritaria, né? Inclusive fica aí, né? Vamos falar de Sepultura aí, Metal Nacional, Machine Messiah, totalmente sci-fi, né? Nossa, sim! Já fica aí pra ter que jogar aí a referência. Eu já vou mas enfim. adiantar que tá na nossa pauta falar Ah, sobre o horror na música. Trazer o horror Olha punk aí! tá na pauta Caraca! pra fazer. vai Acho rolar. bom. Olha, eu não vou me convidar para esse podcast, tá? Não estou me convidando. Ok. Mas de repente tem uma xícara de açúcar nesse podcast, tô precisando. Isso, pois é. Mas enfim, indo para as considerações finais, assim, primeiro, para mim ficou muito claro que eu gostei do filme, de uma forma geral. Eu, inclusive, tipo, esse é o segundo filme, né, do Brandon Cronenberg, e eu não vi o primeiro, que é o Antiviral, lá de 2012, mas ele é bem conhecido, assim, no meio e tudo mais, até que foi, né, o filho do Cronenberg fazendo filme e tudo mais. Mas me deixou curioso para ver o antigo e ver realmente, assim, se teve se ele tem essa vibe desde aquela época e tal, porque, só que a gente vê que se passaram 8 anos, né, então, para mim, com certeza vai ter uma mudança de maturidade. E eu acho que esse filme, de uma forma geral, ele trata o tema assim, tipo, eu no começo até falei, tipo, que essa questão da dissociação da identidade, desse questionamento existencialista e tudo mais, é muito melhor trabalhado em Ghost in the Shell, né? Mas, tipo, como disse o Matheus, é sacanagem comparar, e é sacanagem mesmo. Mas eu acho que dentro da proposta de um horror gore e tudo mais, eu acho que eles fazem isso muito bem. Eu acho que a questão da exploração do incômodo visual, os takes lá em que as coisas ficam vermelhas, sabe? O que é muito bonito, inclusive, assim, e ao mesmo tempo é bonito e perturbador, né? Acho que ali é bem com os efeitos sonoros, que a gente falou antes. E assim, tirando o finalzinho, que eu acabo, tipo, que nem a gente comentou agora há pouco, né? Eu acho que ele podia ter ido menos, né? Justamente para ele se manter fiel e coerente àquela estrutura de conto, que nem a Ana mencionou mais cedo. Mas, tipo, eu aceito, sabe? Tipo, eu aceito que rolou aquele final. Tem essas discussões que a gente pode extrapolar, mas ao mesmo tempo aí a gente já começa a, sei lá, aí é ficar batendo cabeça no teclado, né? Com certeza, o filme já existe, o final é aquele, né? Pois é. Eu acho que não empobrece tanto a coisa, assim. Eu assumo que tira um pouco da graça, mas assim, funciona. Gostei também. Totalmente. Funciona. Eu me diverti assistindo, sabe? Porque tem isso também. O terror, ele também é isso. É entretenimento. Você sentar ali e ficar, Não, porra, e aí, totalmente. funcionou. Então, pra mim, foi na medida. Cara, só do gore, não ser gore pelo gore, isso já é uma parada que me deixa feliz, saca? Sim. Ah, sem dúvida. Porque se fosse. Eu já vi filme gore que, assim, tipo, que tipo, sei lá, eu sempre lembro, pra mim o exemplo perfeito é o Guinea Pig, a Devil's Experiment, acho que alguma coisa assim. Filme muito antigo que é basicamente sessão de tortura, sabe? Aí você fica tipo, porra, não tem uma narrativa, não tem algo a ser dito. Não é que nem aqui, por exemplo, que a gente tem um gore que ele trabalha pela narrativa, né? Tipo, ele tá ali para criar o incômodo e tá aliado a tudo que tá acontecendo. Tem significado, né? Tem significado, peso, sabe? Tipo, então, só isso para mim é um destaque que eu acho muito positivo e eu acho que já vale a pena, sabe? Ver um trabalho sendo feito dessa forma, de uma forma tão boa, né? Eu gostei muito do filme, realmente, assim. Eu fiquei bem impressionada com o Brandon. Eu confesso que eu não esperava muito dele. Porque eu vou dar uma opinião polêmica. Eu não gosto de A Mosca, do pai dele, né? Do Cronenberg, que é o filme mais famoso. Então, obrigado, Ana. Valeu participar do nosso podcast. Até outra hora. O podcast foi cancelado. Esse foi o último episódio surpresa desse podcast. A audácia desse menino.
Então, eu não esperava muito do filme, porém eu gosto muito do livro do Cronenberg, do Consumidos, e até, inclusive, recomendo. E visualmente, o filme também é muito bonito. As cenas dessa noção de dissociação, da forma da máscara, como aquilo é trabalhado, e toda essa questão visual do filme é muito bonita, né? Apesar de ter o gore, apesar de ter algumas cenas muito pesadas, apesar das cenas de sexo serem completamente desconfortáveis, porque tá sendo desconfortável ali, Nossa, sim. ele tem ele é visualmente muito bonito. E eu gosto de coisas bonitas. Então, super recomendo aí. Se não fosse aquele finalzinho ali, tivesse cortado um pouquinho antes. Quando você for assistir, você fala comigo e aí eu falo a hora que você tem que parar de ver o filme. Agora, Em vez de ter o Ana, Snyder Cut. o Ana- Snyder Cut. Ana Cut. Ô, Ana, você falou visualmente bonita. Eu me lembrei que a gente precisa falar disso só porque, pra mim, foi uma cena que me marcou. Acho que foi a cena mais massa do filme inteiro. Que é aquela que os corpos. Tipo, da hora que tá rolando a dissociação de personalidade ali. E no clímax do filme, ali na caminhada pro terceiro ato, assim. E corpos começam a liquefazer e se reconstruir. E a Sim, música tá, tipo, pirando. O visual também, caraca, aquela cena pra mim valeu o filme inteiro, sem é sacanagem. muito Nossa, bonita. sim, É ela é muito bonita. visualmente atrativa. Ela incomoda, ela é atrativa, ao mesmo É tempo ela é fantástico. bonita. É Sim. perfeita. Aquilo realmente Eu tá de precisava falar parabéns. dessa cena, porque a gente não A- a- falou e putz grila. Até eu que tava desconfiando, assim, porque fui ver o filme sem saber e fiquei, ué, é o demônio ou não é o demônio, caramba? Esse demônio aí mandou bem, velho. Curti. É que o demônio, Matheus, somos nós mesmos. É, o plot twist Ó, a desse ameaça. podcast, ó, o plot, o plot twist desse podcast podia ser, tipo, chegar alguém no final aqui e falar: eu não gostei do filme porque eu fiquei esperando o espírito se possuir de alguém lá a qualquer momento e não rolou. Cadê o espírito? Cadê a possessão? Matheus, chegou aquele momento no podcast onde a gente precisa descontrair depois de falar de um filme que é desgraçador de mentes. Então, chegou aquele momento da gente indicar algo para os nossos ouvintes que fuja um pouco do terror. Afinal, depois de todo filme de terror, a gente precisa de um episódio de Community. E, Lógico, sempre. óbvio, e hoje eu vou começar com o nosso convidado, Pedro. Qual é a sua Yay. dica para os nossos ouvintes? Bom, gente, a minha dica vai ser de um anime, uma animação japonesa, uma série que está disponível na Netflix, que se chama Great Pretender. Basicamente, uma sinopse super rápida, é uma série em que um grupo de vigaristas, composto por um japonês, um cara da França e um resto de uma equipe lá, eles se juntam para praticar golpes em bandidos, em gente rica do mal, assim, sabe, tudo mais. Então, basicamente é um anime sobre vigaristas fazendo vigarices contra outros vigaristas, sabe? E é muito divertido, porque ele tem toda uma vibe de filme, tipo, Prenda-me se for capaz, sabe? E ao mesmo tempo ele tem uma trilha sonora super legal, que envolve Caramba. jazz e hip hop. Falou a palavra mágica. Sério, a direção de arte é maravilhosa demais, assim, eu tô realmente apaixonado assistindo esse anime. Tá disponível, acho que a primeira metade da temporada, que são 12 ou 13 episódios no Netflix. Eu sei que vão ter mais 12 episódios a aparecerem aí mais pra frente. Mas, sério, gente, tá lá disponível os 12 episódios, é Uhum. fantástico, é muito divertido, confere lá porque vale a pena. Great Pretender. Pedro, Great Pretender, gostei. eu não tenho mais tempo na minha agenda, Pedro, pra assistir os animes que você Sempre, recomenda. sempre dá pra colocar um animezinho na agenda. O animezinho, eu gostei o carinho. Animezinho. Animezinho. Pô, episódio de 20 minutos, pô. Tá, mas o quantos episódios de 20 minutos eu já estou com? Isso é só um detalhe, Ana. Isso é só um detalhe. Depois eu vou dormir 1 hora da manhã, porque eu assisto o anime inteiro em um dia só. É Aí. verdade, é verdade. E, Matheus, Bonito. qual é a sua dica? Minha dica? Bom, eu vou roubar um pouco, né? Hum, A gente falou do disco Gritaria e tal, mas como é pra tirar as pessoas dessa linha
brutalidade, terror, etc., eu quero sugerir um disco de uma banda brasileira de pop punk, assim, hardcore melódico, né? Numa linha assim, Blink, até um pouco do CPM 22 e tal. É uma banda chamada My Last Bike, e o disco deles chama Dualidade, saiu mais cedo esse ano, e é muito legal. Para quem desconhece esse tipo de som nacional, eu acho que vale muito a pena, porque assim, além de ser dessa vertente e cantar em português, é um som muito bem feito, assim, tipo, não fica devendo em nada pra banda gringa, nem banda profissional e os caramba todo. Então é isso, My Last Bike, disco Dualidade. É nóis. Lembrando que a gente compartilha depois as dicas lá no nosso Twitter, no nosso Instagram. E já que o Pedro tá aqui hoje, eu vou recomendar um anime pra ficar temático. E daí a gente já puxar o Olha! jabá, assim. Eu vou falar de Paradise Kiss, que eu terminei de ver. E eu terminei novamente 1h da manhã assistindo anime. E meu Deus, meu coração está em frangalhos. Eu provavelmente não sei o que eu vou fazer da minha vida depois de assistir esse anime. Eu assisti Caraca! pra gravar um podcast com o Pedro e a Ive. E ele fala Nunca sobre mais me recuperei. moda, ele, né, tem essa temática de moda e ele é da mesma criadora de Nana, que é um dos meus animes e mangás preferidos da vida. Então, se você curte Nana, você vai gostar de Paradise Kiss. E se você não tá vendo, igual eu, que demorei muitos anos pra ver Paradise Kiss, você tá fazendo errado. Resolva isso na sua vida. E Caramba! já que. Não, mas você não tem ideia. Você não tem ideia da Ana chorando 1h da manhã por causa desse anime. Mandando mensagem pra ele falando: Maravilha. Ivi, o que que Pedro tá se você fez sentindo muito bem comigo? agora, né? Não, olha, eu não julgo, até porque eu sou o cara que chora com anime. Então, E quem não chora? boa pergunta. É que lá no meu Ah, tipo, podcast tem uma galera que fala que não chora, bicho. Tem uma galera que não chora com Violet Evergarden, né? Julgo muito. Exato, exato. Cara, quem não chorou com Violet Evergarden não tem alma. Já tenho dito. gostei, E não já tem que a gente alma. tá falando de anime, Pedro, faça seu jabá. Onde que a gente pode encontrar a sua voz por aí? Não, antes de mais nada, né, eu primeiro vou agradecer por vocês terem dado aqui o podcast. Tipo, estou muito feliz de ter vindo e por ter falado sobre esse filme que eu gostei de ter assistido. Inclusive, foi a Ana mesmo quem recomendou. Tipo, vou assistir, não sei o quê. Aí acabei falando, vou assistir também. E aí calhou, né, Gostei. de eu estar aqui no podcast. E, cara, o papo foi muito legal, acho muito bom. E, enfim, e já meio que partindo pro jabá, né? O pessoal que quer ver outros produtos meus, outros trabalhos meus, eu tenho um podcast de anime, por isso que eu, né, olha, falei um monte de anime, muita referência desse meio. Chama Animes Overdrive. Ele está disponível no Spotify ou no agregador de podcast de sua preferência. A gente faz episódios todas as quintas-feiras falando sobre alguma animação japonesa, filmes, séries e tudo mais. Inclusive a Ana aí já deixou aí o spoiler. No futuro breve aí, teremos a participação de Ana lá no Animes Overdrive. E para Paradise Kiss, né? E para outros animes aí, mas fiquem de olho Uou. aí que vai rolar mais participações da Ana por lá. Então é isso, vocês podem seguir nas redes sociais do podcast, @Overdrive Animes, tanto no Twitter, Facebook ou Instagram. Vocês vão conferir as novidades, os episódios quando forem lançados, ou ir na minha própria rede social pessoal para conversar comigo sobre anime, terror, sobre tudo, que eu gosto de falar sobre tudo. Então, @Pedro Lobato, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso. Aí sim. Pedro, muito obrigado por ter participado com a gente aqui hoje. E não só por participar, porque várias dicas para fazer esse podcast acontecer foi você que me ajudou. Então, eu tenho Fico aqui Aí um feliz. sim, abraço. Pedro. Valeu aí. Você demais. Obrigado, gente. Que isso. E Fico a até sem gente graça. deixa marcado para acabar a pandemia, a gente ir na casa do Matheus. Boa! Vai rolar. É nóis. Só chegar, só chegar. É bom Vou que eu até marco passar o os rolês endereço na casa aqui. dos outros. Boa. Passa o endereço aí no Vou episódio. passar o endereço aqui, pode chegar, gente. Então, pessoal, muito obrigado por terem nos ouvido, por terem acompanhado esse podcast. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se assistirem Possessor, vem conversar com a gente nas nossas redes sociais. Eu sou @pausa para um café no Twitter e o Matheus. Eu sou @dislike.
Exatamente. Você pode seguir a gente no Instagram também. Vai estar todos os links aí para você acompanhar. A gente tem um Instagram do próprio podcast, é @pausaprohorror. E se você quiser nos mandar um e-mail, é só entrar em contato através de contato@pausaparumcafé.com.br. E é isso. Muito obrigada.